Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Boa tarde, meu nome é Jordana Mota, hoje eu vou começar, sou nutricionista, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da equipe multiprofissional de terapia nutricional. Então, antes da gente falar, né, do que é a equipe, né, multiprofissional de terapia nutricional, a gente precisa conceitualizar o que é a terapia de nutrição enteral. Então, a terapia nutricional enteral é considerada um procedimento de alta complexidade que exige uma ação harmônica, então a gente fala em harmonia aqui, e integrada de profissionais de saúde. Então, além da gente ter uma equipe que vai ser multiprofissional, essa equipe ela precisa trabalhar de forma harmônica e integrada, ou seja, conversando entre si. Neste contexto multiprofissional, cabe destacar então a ação do profissional nutricionista, que atua direta e indiretamente dentro da terapia de nutrição enteral, do suporte de nutrição de maneira geral, especificamente da terapia de nutrição enteral, em harmonia com os demais profissionais, né? Então, quando a gente fala na atuação direta e indireta, a gente tem a assistência do nutricionista nas unidades de internação, né? Nas unidades de internação estão, por exemplo, ambulatoriais também, terapia intensiva, né? De cuidado intensivo. E, além disso, nós somos responsáveis pela área de produção de dietas interais, né? Então, os lactários, as unidades de dieta especial, nas cozinhas dos hospitais que fornecem esse tipo de terapia de nutrição. Então, tudo que diz respeito ao controle microbiológico, o que entra, o que sai, como que o lactarista, né, que é a pessoa que vai estar, o técnico em dietética, que vai estar manipulando essa dieta, quando ela precisa ser manipulada, quais são as técnicas que ele vai utilizar para reduzir o risco microbiológico e contaminação, né? Então, além disso, também temos aqueles nutricionistas que trabalham lá nas empresas, lá na indústria, que vai ter a produção da terapia de nutrição integral. Então, são diferentes áreas que a nutrição vai atuar, certo? E aí, a gente precisa falar, então, saber quais são os objetivos da terapia de nutrição, né? Terapia nutricional de maneira geral, sendo ela oral, enteral ou também parenteral, ou quando a gente tem uma associação entre as diferentes vias. Por exemplo, nós temos o paciente que está internado, mas ele está com baixo consumo de via oral e vai passar por um procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, nesse momento, ele vai precisar de um suporte, por exemplo, de um suplemento via oral hipercalórico. Ou a gente percebe que esse paciente está desnutrido e precisa passar por um procedimento. E aí ele está com uma desnutrição bem grave, com uma ingestão alimentar baixa. Então, nesse momento, a gente pode avaliar, junto com a equipe multiprofissional, se há necessidade de outra fórmula de nutrição, por exemplo, via interal. Tá bom? Então, alguns dos objetivos seria prevenir e tratar a desnutrição, preparar o paciente para o procedimento cirúrgico, um procedimento clínico, por exemplo, né? Melhorar a resposta imunológica desse paciente e também da cicatrização do paciente no período pós-cirúrgico, por exemplo, tá? Modular a resposta orgânica ao tratamento clínico e cirúrgico. Então, se a gente tem um paciente que ele está bem nutrido, a gente aumenta as chances desse paciente responder bem ao tratamento clínico e cirúrgico, tá? Prevenir e tratar as complicações infecciosas. A gente sabe que o paciente que mais tem infecção é o paciente que está com o sistema imunológico debilitado, e sistema imunológico debilitado está muito relacionado ao estado nutricional, né? Tanto a desnutrição como a falta de massa magra, né?
E também nós temos as complicações não infecciosas, que são decorrentes da própria doença, do tratamento da doença, e que podem ser pioradas por um estado nutricional debilitado. Melhorar a qualidade de vida do paciente, então esse aqui é um objetivo-chave que a gente sempre tem que pensar na qualidade de vida do paciente, se aquela intervenção que nós estamos realizando, ela é realmente necessária e vai impactar na qualidade de vida do paciente. Aqui a gente pensa muito no cuidado paliativo, que está em voga agora, tá? E reduzir o tempo de internação hospitalar. Além disso, reduzir a mortalidade do paciente e também, claro, reduzir os custos hospitalares. A gente pensa que a desnutrição e as complicações que tem, por exemplo, nos procedimentos cirúrgicos e também das doenças de base, elas estão muito relacionadas ao estado nutricional e aumentam o tempo de hospitalização do paciente. A gente vê que isso vai aumentar o custo, os gastos, né? Principalmente quando a gente fala do Sistema Único de Saúde. Também por convênio e também o próprio gasto da família com o paciente em casos de hospitais particulares. Então, em todo momento, em todo lugar, independente do lugar, pensando na qualidade de vida, nos benefícios para o paciente, nos benefícios para a família e também para o sistema de saúde, a equipe de terapia nutricional ela vai ser importante, tá? E aí, como que é formada, né, a equipe multi? É um grupo formado obrigatoriamente, né, por pelo menos um nutricionista, um médico, um enfermeiro e um farmacêutico. E aí, a gente pode incluir outros profissionais. O que eu, na minha experiência como profissional, pela passagem de UTI, que eu já passei em instituições diferentes, o que eu acho necessário além desses profissionais? O fonoaudiólogo faz muita diferença e o fisioterapeuta também, que eu consigo, e o assistente social também é importante. É importante também que essa equipe multiprofissional ela tenha reuniões periódicas, tá? E que todos consigam, se não tiver o desejado, é que tenha uma experiência prévia, né, em terapia de nutrição, contato com o paciente, por exemplo, mas se não tiver, por isso que a gente fala da questão das reuniões sistemáticas, para ter troca de experiência e que todos os membros da equipe possam trocar informações, tá? Então, médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico, mas, como eu falei, fonoaudiólogo, assistente social são muito importantes na equipe, ok? Então, quais são as funções, né, bem estabelecidas conforme a legislação? O médico, ele deve indicar, prescrever e acompanhar os pacientes submetidos à terapia de nutrição integral. O enfermeiro, o nutricionista, ele vai realizar todas as operações inerentes à prescrição dietética. Então, o cálculo da dieta, a estimativa da necessidade energética daquele paciente, considerando o estado nutricional, as patologias de base, né? A composição e preparação da nutrição integral, então, tanto avaliar se aquela dieta ela está específica, que ela está pronta, ela é adaptada às necessidades daquele paciente, como também se preocupar lá no lactário, lá na unidade de dieta especial, como que está o preparo dessa dieta, né? Sempre atendendo às recomendações das boas práticas, né, de produção das dietas de nutrição integral, que a gente vê lá na RDC 216, que quase todos os profissionais, eles têm um contato maior ou menor grau com a RDC 216, que vai definir como deve ser as exigências mínimas, né, que nós devemos cumprir para ter um alimento, um suplemento de qualidade, né, para os pacientes e os clientes em geral. O enfermeiro, então, vai ser responsável pela prescrição, administração e atenção dos cuidados de enfermagem na terapia nutricional. E a gente sempre vai ter uma conversa muito, muito legal, muito forte com o enfermeiro, porque ele que vai nos falar como está sendo passada a dieta integral, por exemplo, se teve pausa, né? Se está sendo totalmente infundido ou não. Ele que vai nos orientar em relação ao trato gastrointestinal. Então, a gente sempre tem que ter muita conversa com o enfermeiro. Okay? O farmacêutico, né, adquirir, armazenar e distribuir criteriosamente a nutrição integral e quando ela for industrializada vai ser responsável por essa compra, por exemplo, né? E quando a gente fala, não está falando muito aqui, mas quando a gente fala na nutrição parenteral,
nós temos uma participação muito grande no farmacêutico, principalmente naqueles hospitais, por exemplo, que a nutrição parenteral ela é feita no hospital, tá? Porque a maioria dos hospitais acaba usando a nutrição parenteral padrão, mas existem alguns hospitais, principalmente quando a gente fala em pediatria, por exemplo, que eles optam por fazer uma nutrição parenteral específica para as necessidades do paciente. Então, neste momento, o farmacêutico é muito importante, tá? E aí, quando a gente fala da equipe extra, né, que a gente sugere, que é uma sugestão de que esteja nessa equipe, a gente fala da importância do fonoaudiólogo, que vai realizar a avaliação da deglutição do paciente por meio de exames específicos para decidir se a dieta oral vai ser segura ou não para aquele paciente, tá? E quais seriam as consistências da dieta oral, se ela for liberada, como que vai ser o manejo dessa dieta, eles fazem várias avaliações. E também o melhor fracionamento dessa dieta. Assistente social, que vai orientar os pacientes sobre os cuidados, né, da terapia nutricional e como que o paciente, os familiares quais são os processos, né, por exemplo, nos casos em que o paciente tem direito de conseguir essa terapia nutricional pelo governo ou uma solicitação pelo plano de saúde, como que eles devem prosseguir. Também identificando promoções, dietas mais em conta, né? E os insumos necessários também podem ser conseguidos pelo Ministério da Saúde, por exemplo. Então, o assistente social ele é muito importante, ele vai orientar toda essa etapa do paciente. E assim, a gente tem muita alteração, legislação, existem municípios que têm uma legislação específica, estados, então o assistente social da instituição ele vai ser a pessoa mais indicada para fazer essas orientações. E todos os outros profissionais, a gente vai ter um conhecimento, muitas vezes a gente precisa preencher vários papéis, um nutricionista um médico comprovando, né, as necessidades nutricionais daquele paciente. Isso tudo o assistente social vai nos orientar e nos assistir. E aí, então, né, o que é a nutrição integral e por que é tão importante, então, a gente falar dessa equipe, né? Então, a nutrição integral, ela vai designar todos os alimentos para fins especiais. Ela pode ser, como eu falei no início, usada de forma isolada ou combinada. Ela sempre vai ter uma composição definida ou estimada, né? Ela pode ser, por exemplo, a gente pode ter a artesanal, que ela é feita a partir dos alimentos, e a mais utilizada, a industrializada, que ela é feita especificamente para isso, né, nas indústrias. E ela vai ser especialmente formulada para uso por sondas ou via oral, né? Industrializada ou não, e vai ser utilizada, pode ser utilizada também, por exemplo, para via oral, como forma de suplementação. Pode ser uma das grandes indicações para pacientes desnutridos, mas também pode ser indicado para aqueles pacientes que têm alguma dificuldade de deglutição, por exemplo. Tá? Já a nutrição parenteral, nós já estamos falando aqui de nutrientes, né? Então, ela é uma solução ou emulsão composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais. Ela precisa ser estéril e apirogênica. O que significa esse apirogênico? Que não vai ter nenhum risco para o paciente, tá? Tem que ser acondicionado em recipientes de vidro ou de plástico. Hoje a gente vê a maioria das bolsas, elas são feitas de um plástico revestido, porque não tem que ser livre do abrigo de luz, tá? Porque a nutrição parenteral ela é facilmente alterada ao contato com a luz. E ela é destinada à administração intravenosa, ou seja, veia, tá? Em paciente desnutrido ou não, conforme a indicação que vai ser feita pela equipe multiprofissional. Então, as atribuições da equipe multi, elas devem ser feitas obedecendo as recomendações que são atualizadas. Não, mas assim, a resolução primordial, ela é da RDC, ela foi feita em julho de 2000 e a RDC número 63. No próprio site da Anvisa, vocês podem ver todas as atualizações que são feitas, ok? E aí, quais são as nossas atribuições quando a gente faz parte, né, dessa equipe? Realizar e supervisionar, avaliar permanentemente os estágios da terapia de nutrição. Deve ser formada por menos, né, como eu falei, médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico. Tem que contar com um coordenador clínico, né? Esse coordenador clínico
vai ser alguém que está na prática lá todos os dias. Esse coordenador clínico, ele vai garantir que o que é decidido pela equipe multiprofissional vai ser aplicado na prática, tá? E o coordenador técnico administrativo. Os dois pertencentes à equipe e indicados pelos membros participantes da equipe. O coordenador clínico precisa ser médico, atuar no ramo e ser especialista em terapia nutricional. Ou, então, ter livre docência, ou título de mestre, ou título de doutorado. Isso é o que a legislação solicita. Mas, na prática, a gente acaba muitas vezes não conseguindo, né, obedecer essa solicitação da legislação, mas a gente vê que a importância de que ela exista, mesmo que não tenha uma pessoa com todas as qualificações, ela precisa existir, ok? Um coordenador técnico administrativo tem que ser preferencialmente o título de especialista no ramo da terapia de nutrição, tá? E aí, o médico ele pode assumir os dois cargos, mas geralmente o que a gente vê na prática é que essas funções elas são separadas, até porque pela sobrecarga que vai dar para um profissional só quando ele ficar com as duas funções, sendo que eu estou falando aqui de uma equipe que realmente funciona, que realmente faz as reuniões que precisam, as atualizações dos materiais, né? E faz uma formação dos outros profissionais que estão ali envolvidos, que esse é o intuito, né? E aí a gente já fala aqui, né, em relação às atribuições gerais, né? Primeiro a gente vai determinar as diretrizes técnico-administrativas da equipe, né? Então, geralmente, a gente faz um manual específico para cada unidade, desenvolver procedimentos para triar e monitorar o paciente. Então, qual vai ser a avaliação utilizada para triagem? Quando que nós vamos fazer a avaliação nutricional detalhada desse paciente, né? Efetuar a avaliação nutricional do paciente, identificar, acompanhar e alterar a terapia de nutrição sempre que for necessário. Certificar a condição adequada de indicação, prescrição, elaboração, conservação, transporte, manejo e controle, né, da terapia de nutrição integral. Então, sempre voltando para essa questão de ser algo em equipe. Qualificar os profissionais através de treinamentos realizados pelos programas de educação continuada, instruir os protocolos, como eu já falei, e efetuar auditorias periódicas, ou seja, a equipe ela tem essa responsabilidade, além de treinar, de colocar, fazer os procedimentos corretos, formular os manuais, ela também tem a questão de fiscalizar, porque a partir do treinamento, ok, a gente está treinando essa equipe, que está lá no dia a dia, que está no estabelecimento da terapia. Porém, a gente também tem que ver se realmente o que foi instruído e treinado e o que está nos protocolos realmente está sendo feito. Então, entra a importância da auditoria, né? Verificar também o custo-benefício da indicação daquela sonda, por exemplo, da manutenção ou da interrupção da TNE. Elaborar, revisar e atualizar as diretrizes e os procedimentos relacionados aos pacientes e aos fatores operacionais. Então, né, a capacitação dos profissionais, as diretrizes técnicas administrativas, as estratégias de triagem e também de vigilância nutricional são objetivo de treinamento, de reuniões devem ser feitas, né? Formas de assegurar e zelar pela terapia de nutrição adequada do paciente também devem ser abordados em reuniões. As reuniões também devem ser feitas para estabelecer como vai ser feita a auditoria, quem vai ser o responsável, ou vai ser toda a equipe que vai fazer essa auditoria, né? Tanto no corpo clínico, nas unidades onde a terapia nutricional está sendo prescrita, mas como também está na unidade de dieta especial para acompanhar o processo de produção e também da distribuição. Saiu da unidade de dieta especial até chegar no paciente. Como tá tudo certo? A gente está garantindo a qualidade dessa dieta que vai ser infundida ou desse suplemento que vai ser feito por via oral. E aí, essa parte a gente já falou, vamos pular para o nutricionista, né? A nutricionista, então, ela tem que realizar a avaliação do estado nutricional. Essa realização da avaliação do estado nutricional, ela deve ser feita
sempre utilizando indicadores objetivos e subjetivos. Na prática, às vezes, a gente não consegue fazer as duas coisas. Então, o que a gente tem visto na prática? Que a gente sempre vai fazer uma triagem primeiro, para ver qual que é o paciente de maior risco. A partir do momento que a gente vê esse paciente de maior risco, a gente vai seguir para fazer os indicadores objetivos, né? Mas todo paciente, ele precisa da determinação das necessidades nutricionais e de uma reavaliação. Essa reavaliação, ela vai ser base para a gente ajustar os objetivos da terapia nutricional, tá? Além disso, nós vamos participar da seleção do paciente candidato ao suporte nutricional, considerando a interpretação, por exemplo, dos exames bioquímicos, da avaliação antropométrica que foi feita desse paciente, né, da perda de peso que foi feita, do exame físico, que às vezes a gente não consegue avaliar a perda de peso real, mas a gente consegue ver no exame físico que esse paciente teve uma perda de peso, né, ou que esse paciente está perdendo peso, mas também está demasiado, e aí vai ser confirmado pelos exames bioquímicos. E aí o nutricionista também vai opinar na indicação quanto ao tipo de suporte, ou se nós achamos que nesse momento é importante que a gente mantenha mais de um suporte nutricional, tá? Vamos também orientar o paciente e os familiares sobre os cuidados da terapia de nutrição interal. E é muito importante aqui a gente sempre pensar na orientação de alta, né? Que ela não deve ser feita de última hora, ela deve ser feita com antecedência, porque vão surgir dúvidas, a gente precisa de um tempo para os familiares estudarem aqueles protocolos que a gente vai entregar, a gente precisa conversar mais de uma vez para garantir que esse paciente, esse familiar, na verdade, ele esteja treinado, que a gente fale a mesma língua do paciente. Então, a gente uma parte muito importante nossa, né, que o paciente saia bem orientado, porque quando ele vai para o domicílio, se um familiar bem orientado, a terapia, a gente tem mais chances dele não ter complicações no domicílio. Formular a prescrição dietética conforme as necessidades nutricionais do paciente. Nós temos que selecionar ou elaborar a formulação, né, a ser utilizada. Então, a gente tem algumas indicações. Sempre a terapia, quando a gente fala da nutrição interal, nós temos fórmulas que são indicadas para alguns casos, né? Porém, a gente sabe que muita coisa pode ser utilizado para pacientes que a gente avalia como foi feita essa fórmula e a gente fala, não, essa fibra, por exemplo, ela vai ser útil para o meu paciente, apesar dela não ter um diabetes, então eu vou usar para esse paciente, né? Então, a gente sempre tem que fazer esse estudo do que a gente tem na nossa unidade de dieta especial e as condições clínicas do paciente para recomendar a melhor opção, né? Vamos também participar da supervisão do manejo da TNE, ou seja, né, na hora que está sendo infundido, quanto tempo está parando, se realmente o que eu estou prescrevendo está sendo oferecido. Avaliar a tolerância da TNE, e é que a gente fala, né, da questão das diarreias, por exemplo, né? Sempre pensar na interação entre os fármacos que o paciente está utilizando e a dieta que você está oferecendo, né? Porque nem sempre a culpa é da dieta, e isso é uma coisa que sempre acontece, o paciente tem uma dieta, tem uma diarreia, suspende a dieta, né? E na verdade, muitas vezes não é isso. E realizar a evolução dietoterápica. Então, tudo que a gente faz no suporte, na escolha, né, da via que o paciente vai ser alimentado, essa conversa, e depois o cálculo das necessidades do paciente, a avaliação antropométrica, os objetivos, né, de curto, médio e longo prazo, a gente deve registrar, porque esse registro é a nossa evolução. E essa evolução, ela precisa estar acessível para que outros profissionais tenham acesso. E também pensando, quando a gente trabalha num hospital, que são feitos por turnos, né? Nutricionista que não está aqui hoje, não está amanhã. E até no resto da equipe, né? Que pode ser por turnos. Então, essa evolução dietoterápica, ela tem que ser a mais detalhada possível e, ao mesmo tempo, objetivo, mas que tenha as informações necessárias para garantir que os outros membros da equipe vão entender o que a gente está prescrevendo e saber como manejar também quando você não estiver lá. Supervisionar o preparo das dietas, né, a manipulação, o transporte,
participar de atividades didáticas e científicas da equipe, que são as reuniões, e também dar treinamento para os outros membros da equipe, né? Participar das atividades administrativas que foram pertinentes, né, à equipe. Por exemplo, uma atividade administrativa que o profissional nutricionista faz parte, quando eu falo em hospitais públicos, por exemplo, estabelecer como vai ser feita o leilão, por exemplo, né, a solicitação, né, de novas dietas. Então, a gente tem que descrever, a gente tem que ver quais são as patologias que acontecem mais no hospital, a gente sabe disso. E quais seriam as características da dieta que eu preciso para aquele público. Então, isso é uma atividade administrativa, tá? Criar mecanismos de autoavaliação, né, da equipe, visando, então, o autogerenciamento. Vou passar rapidamente, né, as atribuições do enfermeiro, né, que ele fica responsável pelo preparo do paciente, material e local para o acesso interal, prescrever os cuidados da TNE, isso aqui a nutrição e o enfermeiro sempre vão estar em contato, porque muitas vezes o enfermeiro fala a questão de ter alguma ferida, alguma infecção, né? E aí muitas vezes precisa usar um antibiótico. Aí quando o enfermeiro avisa para nós, esse paciente provavelmente vai ter que usar antibiótico, a gente às vezes pode precisar trocar a terapia, a fórmula que o paciente está utilizando para evitar uma diarreia, para melhorar a absorção do paciente, principalmente quando é um paciente desnutrido, né? O enfermeiro também tem papel de assegurar a manutenção das vias, vai receber e garantir a conservação da nutrição interal, até que essa nutrição interal seja completamente infundida. O enfermeiro também vai avaliar o manejo da nutrição interal, e sempre vai ser o enfermeiro que vai ser a nossa conversa ali, né? O que foi prescrito, por que não foi infundido, tá? E o enfermeiro também precisa registrar essas informações pertinentes à administração da terapia de nutrição e na evolução do paciente, quanto ao peso, os sinais vitais, o balanço hídrico, que é muito importante para nós, a glicosúria, a glicemia capilar, que também são muito importantes para nós, a tolerância do paciente, se ele percebeu que o paciente teve alguma distensão abdominal, que a gente já vai na evolução e consegue ver, por exemplo, o volume infundido e outras características, outras informações que o enfermeiro julgar necessário. Vai participar e promover as atividades de treinamento também, também vai fazer parte das reuniões, vai zelar pelo funcionamento perfeito da bomba de infusão, quando o paciente estiver com a bomba de infusão, garante que qualquer outro nutriente ou droga prescrita sejam administrados conforme os procedimentos pré-estabelecidos, né? Porque o enfermeiro está ali todo dia. Então, assim, ele consegue ele fica no contato com o paciente, né? Então, ele consegue fazer essa avaliação. E ele vai orientar o paciente e a família, o responsável legal, também quanto à utilização e controle da TNE, juntamente conosco. O farmacêutico, né? É outro membro muito importante da terapia da equipe multi, né? Ele vai obter, armazenar e distribuir a nutrição interal industrializada, quando essas atribuições não forem da responsabilidade do nutricionista, né? O que a gente vê hoje na prática é que a maioria das vezes a nutrição interal, ela fica a cargo das dietas especiais, que tem responsabilidade do nutricionista, né? E a nutrição parenteral, quando ela é feita na instituição, ela é responsabilidade do farmacêutico. O farmacêutico também ele vai avaliar a formulação da prescrição médica, quanto à sua adequação, concentração e correlação físico-química dos seus componentes e dosagens de infusão, quando a gente fala da nutrição parenteral, né? Também outra questão muito importante é a presença do farmacêutico na hora da discussão, né, da equipe, porque o farmacêutico ele tem muito conhecimento em relação à questão da interação do fármaco com os nutrientes que são prescritos, muitas recomendações, por que aquilo pode estar acontecendo, um exame que não está sendo explicado.
Então, o farmacêutico ele tem muita importância diante disso. Ele promove a organização e a operação das áreas, né, e das atividades, colabora com o estudo de farmacovigilância, esse estudo que eu falei também, e participa e promove das atividades de treinamento e educação continuada. O fonoaudiólogo, quando ele existe na equipe, ele é muito importante porque ele vai ajudar nas avaliações, né, em relação à avaliação funcional da deglutição e também quando o paciente a gente está regredindo a dieta do paciente. Não, regredindo não. Regredindo também, mas quando a gente está evoluindo a dieta do paciente, ou seja, a gente está vendo que o paciente está perdendo peso, por exemplo, e a gente não pode deixar esse paciente perder peso. Então, o fonoaudiólogo vai vir, vai fazer uma avaliação e vai instruir como deve ser feita, a partir da avaliação funcional dele, da deglutição, a alteração da dieta do paciente. Ele precisa de uma dieta oral de consistência mais amolecida, uma dieta pastosa ou líquido pastoso. O que também pode acontecer é um paciente que estava em suporte enteral exclusivo, e aí o fonoaudiólogo vai vir e vai fazer a avaliação da deglutição desse paciente e também a reabilitação para a gente conseguir iniciar aos poucos a reintrodução da dieta oral, visando então retirar a sonda do paciente com o tempo, tá? Então é muito importante, a gente trabalha muito junto com eles. Juntos decidem se há ou não indicação de via alternativa de alimentação quando há sinais de disfagia, por exemplo, que, quando subdiagnosticada, pode levar o paciente à desnutrição, desidratação, broncoaspiração muito comum, paciente que ele está com disfagia orofaríngea e continua, né, com a alimentação via oral e ele pode ter uma broncoaspiração. Muitas vezes também esse paciente pode aumentar o tempo de internação por conta dessa broncoaspiração. Muitas vezes a broncoaspiração ela é complicada, o paciente tem uma contaminação por uma bactéria muito resistente, tá? Aumentando também os custos hospitalares. O assistente social, ele tem um papel muito importante na questão social mesmo do paciente, né? Tanto em relação durante a internação, como quando em relação à orientação de alta, né? Sobre os cuidados, não só dos cuidados, mas também os benefícios e a assistência, tanto para a dieta, como para os medicamentos e os insumos que são necessários que o paciente tenha e adquira em casa. Então, essa é a nossa equipe mínima que nós precisamos, sempre pensando que nós precisamos ter uma equipe multiprofissional atuante, que se reúna, né? Além de se reunir, que ela passe esse conhecimento para os outros membros da equipe e que, de preferência, que tenha um manual para cada uma das instituições e que esse manual ele seja acessível e aplicável. E a outra questão muito importante que a gente precisa ver é a questão da auditoria que precisa ser feita para a gente avaliar se é necessário mais cursos de formação, como deve ser feita a fiscalização. Obrigada.